projeto da Escola Estadual Lourenço de Andrade é um sensor de umidade de solo para medir a resitividade do solo, para monitorar a umidade. O Anderson, o Carlos e o Henrique está aqui. Vou falar com o Carlos, que está ali no meio, ao lado do Eduardo, do lado direito dele no vídeo, o Sidney do lado esquerdo. Eduardo, explica pra gente o que é o projeto de vocês. Nosso projeto consiste em quê? Nosso objetivo é que o sensor identifica se o solo está seco ou úmido. Quando o sensor identifica que o nosso solo está seco, vai ligar uma bomba de água que vai mandar água para irrigar a nossa planta. Quando o nosso sensor irriga, quando a bombinha molha a nossa plantinha, ele automaticamente vai parar a bomba. Ele vai entender que já irrigou a nossa planta. Aqui tem um relatório em tempo real mostrando o que está acontecendo no nosso solo. Está sendo feito em tempo real agora. Em tempo real. Isso aqui conecta no celular, então você pode viajar remotamente. Controlar remotamente, e você pode viajar, controlar, programar tudo que está acontecendo à distância. Quer dizer, o produtor rural ele pode ter esse sensor lá na sua propriedade, e esse sensor vai medir a condição do solo para saber se vai ter ou não que acionar a bomba para fazer a irrigação daquela cultura que ele está fazendo. O aproveitamento da água vai ser maior e vai ser também melhor a produção. Isso também consiste em quê? Prevenir queimadas. Caso venha uma queimada, ele vai identificar que o solo está seco, está precisando de água, e vai ligar a nossa válvula, nossa bomba, que vai irrigar e não vai deixar queimadas. Você pode também viajar, você pode deixar ligado, que não tem risco de molhar a casa, matar a planta com excesso de água ou falta de água. Então isso aqui é tudo um circuito simples. Ô Carlos, e aqui é o seguinte então, esse dispositivo, aqui é um protótipo, ele é pequeno, uma escala pequena, mas por exemplo, a pessoa pode usar até num jardim de casa para conseguir controlar, saber o dia certo que tem que regar. Ela sabe que a rosa precisa regar a cada 3 dias, você programa qual é a densidade do solo que tem que ter de umidade, chegou naquele ponto, ele aciona. É isso? Isso serve tanto para uma planta pequena, para uma planta que você tem em casa, tanto para uma lavoura inteira. Basta colocar vários sensores para identificar. O professor Nélio Lemos Freire Júnior é co-orientador desse projeto, né, dos alunos da Escola Estadual Lourenço Andrade. Professor, esse sensor de umidade, da onde veio a ideia e qual a importância de um projeto como esse para os estudantes e depois, posteriormente, para a sociedade como um todo, para o agronegócio? Não, bacana. Um projeto como esse, né, hoje a gente está cada vez se alimentando de uma forma pior, com mais agrotóxico, né? Porque a gente não tem condição de estar em casa, por exemplo, cuidando de uma horta de verdura em casa, né? Então, um dos viés que esse projeto pode atingir é uma horta de verdura caseira, porque a pessoa não vai precisar ficar cuidando da horta, regando ela. Como o sensor já faz isso de forma automática, ele pode desenvolver o seu próprio alimento, sem agrotóxico, comendo cada vez mais saudável de uma forma automática, através do sistema que os meninos desenvolveram. E se a gente expandir isso para o macro, né, a gente pensar em grandes irrigações, plantios, né, que a gente tem aqui na região, isso pode causar um grande impacto na economia de recursos hídricos, porque às vezes a gente desperdiça muito recurso hídrico, às vezes a gente desperdiça muito agrotóxico, ou até mesmo defensivos agrícolas, porque naquele momento ali não precisa, que a umidade está boa, e com esse sensor eles conseguem controlar isso. Na umidade certa, na hora certa, alimentar essa plantação para ela poder produzir mais ainda. E esse sistema ele já existe? Tem algum histórico sobre isso que vocês criaram ou isso aqui é uma novidade? Como é que está esse negócio? Tem, não necessariamente nesse caso, que esse nosso caso aqui pode ser irrigar desde um único vasinho de planta, uma única florzinha que você tem na sua casa, até mesmo uma grande escala com sistema de pivô central, enfim. Aí o céu é o limite. E esse aqui, no caso para pequena escala, pode ser usado bombinha de aquário, entendeu? Que é de baixo custo, e pode irrigar pequeno jardim, vasos, 1, 2, 3, 4, 5 vasos de planta,
simultaneamente, sendo um sistema inteligente. Então você pode ou não determinar se você irriga ou não, ou o próprio solo pede água. Quando ele chega num certo nível, opa, preciso de água. Aí ele aciona a bomba e essa própria bomba faz a irrigação, e a hora que deu o nível que a gente precisa, lembrando que tem algumas plantas que precisam mais de água e outras menos. Então tudo isso a gente vai só pré-determinar. O sistema faz tudo sozinho. Ô Sidney, Sim. aqui na nossa região o agronegócio é a principal mola da economia. O que você acha desse projeto de vocês, quem sabe patenteado em larga escala, sendo utilizado por produtores aqui da nossa cidade, do sul de Minas, todo o Brasil? Com certeza, Marcelo. Esse projeto nosso aqui, ele visa estar sendo útil tanto para o meio urbano quanto para o agronegócio também, entendeu? Por conta que uma vez que você consegue ter essa autonomia, você consegue ter esse controle em cima do que vai ser irrigado ou não, você consegue ter um aproveitamento melhor dos recursos naturais, que é a água. Então a gente está desenvolvendo esse projeto visando realmente o agricultor, o pequeno e o grande agricultor, e também o proprietário do lar também. A gente está vendo cada vez mais os nossos recursos hídricos se esvaírem, né? Por quê? Porque tanto pela questão climática, o mundo está cada vez mais quente, cada vez a gente perdendo mais umidade, a própria Amazônia que você citou, tem vários rios secando, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, esse olhar para o meio ambiente. Então se a gente consegue economizar e produzir mais, por que não fazer, né? O que acontece agora com esse projeto dos alunos aqui? O que vocês vão fazer ainda? Então, o projeto deles a gente desenvolve no curso de eletroeletrônica, noturno, lá no Lourenço Andrade. Ele ainda está nessa etapa inicial, eles estão prototipando, eles estão desenvolvendo a ideia, já tem um protótipo funcional que funciona, que é muito bacana, e agora a ideia é expandir. Só que para expandir a gente precisa de recurso público, apoio às vezes, ou de instituições de fomento, né, que a gente tem para projetos, então a gente vai em busca disso agora.